O milionário fica surpreso ao encontrar mendiga negra com trigêmeos idênticos no hospital. Leonardo era um homem de negócios bem-sucedido, um milionário que dominava o mundo da tecnologia hospitalar. Com apenas 35 anos, ele já tinha acumulado riquezas que muitos sonham em ter. Mas dentro daquela metrópole brilhante e agitada, diga-se, ele se sentia mais solitário do que nunca. A cada conquista financeira, o vazio em seu peito parecia crescer. Ele tinha tudo: carros luxuosos, uma cobertura de dar inveja, mas nenhum coração que pulsasse junto ao seu. A vida parecia um jogo sem emoção. Um dia, enquanto fazia uma visita a um hospital de caridade que patrocinava, ele se deparou com uma cena surpreendente. Uma mulher, sentada em um banco, coberta por um manto puído, rodeada por 3 meninos idênticos. Era Camila, sua antiga namorada, que havia desaparecido de sua vida anos atrás. O choque lhe atingiu como um soco no estômago. O que era aquela mulher fazendo ali? E aqueles meninos? Ela explicou que, após um relacionamento conturbado e uma gravidez inesperada, tornou-se mãe solteira de trigêmeos. Cada um deles tinha um sorriso que fazia seu coração acelerar, um sorriso que Leo conhecia bem. Enquanto falavam, ela compartilhou suas lutas, como enfrentou a vida sozinha, as noites sem dormir, o medo de não dar conta. A cada palavra, Leonardo sentia um aperto na garganta. Ele queria sequestrar aqueles meninos, dar-lhes o mundo. Mas também viu a fragilidade de Camila. Então, o inesperado aconteceu. Após uma consulta, um médico se aproximou e revelou que Camila estava com uma grave doença, algo que poderia custar sua vida. O chão sob os pés de Leonardo desmoronou. Prometeu a si mesmo que se ela conseguisse se recuperar, ele mudaria sua vida egoísta para sempre. Camila estava lutando, e agora ele também queria lutar ao lado dela. Depois de uma cirurgia bem-sucedida, onde a vida de Camila foi colocada nas mãos de habilidosos cirurgiões, Leonardo decidiu que era... Mas então, quando tudo parecia bem, um grito cortou o ar. Uma mulher começou a berrar, seguida por gritos de pânico. Pessoal do parque em frenesi, empurrões e uma corrida coletiva fez o mundo ao redor deles girar. A cena dos meninos, a proposta, tudo se desfez em uma névoa de caos. O medo voltou, mais real do que nunca. O que estava forjando entre eles poderia se quebrar a qualquer momento. Como Leonardo enfrentará a pressão de ser um pai e um parceiro, enquanto seu mundo ameaçava desmoronar de novo? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Leonardo ainda estava tentando processar o caos ao seu redor, quando de repente sentiu um puxão no seu braço. Era um dos trigêmeos, Felipe, com os olhos arregalados. "Papai, olha!" ele gritou. Ao seguir o olhar do filho, Leonardo viu uma mulher se aproximando, sua expressão intensa e determinada. O coração dele disparou. "Camila!" gritou a mulher, desesperada, enquanto empurrava a multidão. Era Mônica, a irmã de Camila. Leonardo nunca a tinha conhecido pessoalmente, mas sempre ouvira Camila falar dela. Mônica parecia aflita e prestes a explodir em lágrimas. "Você não entende, é sobre os meninos." Sua voz era carregada de pânico. Eles não são apenas crianças. Eu tenho que falar com você." Leonardo ficou confuso. O que estava acontecendo? O dia que começou com esperança, agora se tornava uma tempestade.
Ele sentia os olhares da multidão se fixando sobre eles, seu corpo tenso, enquanto Mônica se aproximava. Camila, você precisa saber a verdade, continuou Mônica, enquanto Camila parecia congelada, as palavras de sua irmã ecoando em sua mente. Leonardo olhou para Camila e viu a confusão e o medo em seu rosto, o espelho do seu próprio coração confuso. Verdade? Que verdade? Perguntou Leonardo, seu tom agudo, revelando a crescente ansiedade. Os trigêmeos correram até Mônica, sem saber que sua mãe poderia estar prestes a ouvir algo devastador. Mônica hesitou, respirou fundo e desabafou. Eu não queria que você soubesse assim, mas eles não são só seus filhos, Camila. Eles são de outro pai. O mundo de Leonardo desabou. Olhou para Camila, seus olhos pedindo explicações. O que Mônica estava dizendo? Não fazia sentido. Ele a amou. Eles estavam juntos antes que tudo desmoronasse. E agora isso? Era um pesadelo. Como assim, outro pai? Camila, a voz tremendo, enquanto seus olhos procuravam os dele. A multidão parecia absorver cada palavra. Era como se a ansiedade no ar se tornasse palpável, um peso que ninguém conseguia suportar. Eu não cheguei a contar a você, mas eu conheci um cara antes de você e ele é o pai deles também. Você é o pai biológico de um deles, Léo. Os outros dois são do outro homem, Mônica disse, cada palavra como uma faca cravando no peito de Camila. Leonardo se sentiu tonto, sua visão embaçada. O que estava acontecendo? Ele queria entender. Queria que tudo fizesse sentido. Mas a realidade se tornava um labirinto escuro, sem saída. Camila, isso não pode ser verdade. O desespero em sua voz ecoou. E então, em um momento de silêncio profundo, um dos meninos gritou, chamando atenção para algo atrás de Mônica. Um homem alto, com um olhar que fazia o sangue de Leonardo ferver, avançou. Era um rosto que ele reconheceu. Era o passado de Camila, um homem que eles pensaram que estava distante, mas que agora estava de volta no centro da história. Eu sou o pai deles, e também sou seu concorrente, disse o homem com um sorriso que não parecia de verdade. O rosto de Camila se transformou em uma máscara de horror. O mundo girava novamente, e a esperança que havia renascido se esvaía, deixando Leonardo na beira do abismo. Como enfrentar um amor repleto de traições? Que tipo de futuro poderia haver quando as fundações eram feitas de mentiras? A confusão reinava, e nossos personagens estavam prestes a descobrir que o caos que os cercava era só o começo de uma tempestade muito maior. O mundo de Leonardo desabou. Ele olhou para Camila, buscando respostas, mas o que viu em seu olhar? O homem que se aproximava, arrogante e confiante, parecia saber exatamente a tempestade que havia desencadeado. Eu sou o pai deles e também sou seu concorrente. As palavras dele cortaram o ar e o efeito foi instantâneo. A multidão ao redor começou a murmurar. Quem é esse cara? O que está acontecendo? Isso é uma loucura. Leonardo sentiu os olhares se fixando neles. A tensão era palpável. Você não pode estar falando sério. Camila balançou a cabeça, como se quisesse negar a realidade. Mas a expressão do homem, que Leonardo reconheceu como Ricardo, o antigo rival de negócios, não deixava espaço para dúvidas. Rico, poderoso e destemido, o homem por trás de tantas estratégias desleais, agora estava ali, no centro da cena, na vida de Camila e de seus filhos. É isso mesmo, Camila. Aqueles meninos são meus também. Estava esperando por esse momento. Não poderia deixar você seguir em frente sem contar a verdade. Todo o silêncio que surgiu após suas palavras parecia gritar de horror. O que era aquilo? O coração de Leonardo batia forte, mas não só por ciúmes, já que a situação parecia muito além de um simples triângulo amoroso. Os trigêmeos inocentes
Olhavam para os adultos, sem entender nada. Papai, quem é aquele tio? Perguntou Felipe, puxando a mão de Leonardo. O mundo girava rapidamente, e Leonardo estava prestes a desmaiar de tanta confusão. Leonardo, é verdade. Eu não queria que você descobrisse assim. Precisa saber que não só você é o pai biológico de um dos meninos. Nós éramos um triângulo. Camila falou, sua voz tremendo. Ricardo foi minha vida antes de você. Um erro que eu tentei esquecer, mas a vida não deixou. A revelação batia como um tambor ensurdecedor dentro da mente de Leonardo. Ele se sentia tomado pela traição, mas como Ricardo podia ser tão frio? Sentiu um nó de raiva e dor se formando em seu estômago. Era um embate entre amor e a verdade cruel. Eu sempre soube que acabaria assim, Camila. Você e eu. Esse jogo de amor que você jogou. Ricardo cruzou os braços, como se estivesse completamente certo de sua vitória. Era uma luta não só por Camila, mas também por um futuro que agora parecia nebuloso. Leonardo olhou para Mônica, sua expressão carregada de um medo verdadeiro. Você sabia? Sabia que ele estava envolvido? Mônica parecia estar à beira de um colapso. Eu não queria que soubesse, mas não posso mais esconder. Você tem que entender, não sou apenas uma funerária de segredos. A multidão começou a se agitar ainda mais. O caos estava prestes a romper as barreiras da razão. Mas, antes que alguém pudesse falar, um grito ecoou. Uma mulher no meio da multidão começou a chorar e apontar para o céu. Socorro! O que está acontecendo com os meninos? O horror na voz dela fez todos olharem para os trigêmeos, que estavam prestes a se perder em meio ao tumulto. Leonardo sentiu o ar desaparecer. Algo grave estava prestes a acontecer. Ele seguiu o olhar da mulher e então, naquele instante, tudo mudou. Ele viu um carro desgovernado deslizando em direção ao parque. O ritmo de seu coração acelerou e ele gritou: "Cuidado!" O caos tomou conta e as nuvens negras de uma tragédia iminente começaram a se formar, fazendo com que o futuro de todos ali pendesse em risco. Naquele momento, as antigas rivalidades, as traições e os laços familiares se tornaram irrelevantes. Tudo o que importava agora era salvar aqueles meninos. O que eles fariam agora? A luta pela verdade estava prestes a se transformar em uma corrida desesperada pela sobrevivência. Leonardo estava paralisado, o coração disparando, enquanto o carro desgovernado se aproximava. Cuidado! A palavra ficou presa em sua garganta, mas não havia tempo. As pessoas ao redor começaram a gritar. O pânico tomou conta. Ele saltou na frente dos trigêmeos, instintivamente, enquanto Camila se lançava para proteger os filhos. O mundo parecia em câmera lenta. Ele viu o carro, as rodas girando, os rostos aterrorizados da multidão. O som ecoava, um rugido crescente, que o fez sentir-se enclausurado em uma bolha de desespero. Então, o impacto ensurdecedor. O cortejo de uma tragédia se desdobrou diante de seus olhos. O carro colidiu com um dos brinquedos infláveis do parque, e a explosão de cores e aritô era aterradora. Crianças choraram, adultos gritaram e o caos reinou absoluto. Ele viu Camila se afastar e o som dos meninos chamando por ela ecoar em seus ouvidos. "Mãe! Mãe!" Era um chamado que fez seu coração derreter. Mas não havia tempo para isso. Leonardo se lançou em direção aos trigêmeos. Ele precisava segurar as pequenas mãos. Precisava garantir que estivessem a salvo. E quando ele os alcançou, a cena mudava novamente. Um homem surgiu no meio da confusão. Era Ricardo, o antigo rival, agora com um olhar desesperado. Ele tentava ajudar uma mulher caída ao chão. Era a irmã de Camila, Mônica. O que está acontecendo? A voz de Leonardo saiu como um sussurro apavorado. Ele estava tão focado em proteger as crianças, mas agora a tensão tinha um novo foco.
Ricardo e Mônica estavam lado a lado, a mulher gemendo de dor, um tornozelo torcido por causa do caos. Ela precisa de ajuda. Ricardo gritou, mas a expressão dele era uma mistura de preocupação genuína e a típica arrogância que sempre o caracterizou. Um paradoxo. O homem que antes desejou derrotar Leonardo agora parecia estar do seu lado. Leonardo hesitou. Não sabia se ajudava Ricardo ou se concentrava em Camila. O que ele não esperava era o próximo movimento. Camila se aproximou, pálida como um fantasma. O que aconteceu com Mônica? A preocupação transformou seu olhar. Ricardo a ignorou quase que intencionalmente. Em vez disso, olhou para Leonardo, um desafio em seu olhar. Você sabe que esse dia não era só um acidente, certo? Você não entende. Mônica, ela sabe sobre os meninos. Ele respirou fundo. Ela é a chave para tudo. O mundo parecia ficar paralisado novamente. Aquelas palavras ressoaram como um alerta. A multidão ao redor deles se dissipava, mas o choque ainda fazia o coração de Leonardo acelerar. Como assim, a chave? O que você quer dizer? Ricardo olhou diretamente nos olhos de Camila. Você não pode confiar mais em ninguém, especialmente em mim. Mas se você quer saber a verdade, você tem que ouvir Mônica. Os meninos, eles são mais do que você imagina. A tensão voltou a aumentar. Camila olhou para a irmã, seu olhar perdido e confuso. O que você está escondendo de mim, Mônica? A voz dela tremia, e Leonardo podia sentir a incerteza permeando o ar. Camila, não queria, mas você precisa saber. Mônica é até prestes a abrir um portal de segredos há muito guardados. O olhar de Leonardo não se afastava. O que mais poderia ser revelado? Havia um peso no ar, algo prestes a ser exposto, que poderia destruir tudo o que construíram nos últimos dias. O caos ao redor parecia um eco distante, enquanto a verdade se aproximava, pronta para explodir em suas vidas. Os meninos, eles não são apenas filhos. Vocês os conhecem de uma forma, mas a verdade é mais profunda. Mais profunda como? Leonardo interrompeu, a voz saindo em sua expressão mais vulnerável. O que mais eles precisavam ouvir? A verdade poderia desmoronar tudo. E se fosse isso mesmo, ele não sabia se poderia lidar. E no meio da intimidade da Câmara da Verdade, uma sirene distante começou a rugir, misturando-se com o caos causado pelo carro desgovernado. Era como se o mundo estivesse girando em torno de um centro cada vez mais desconhecido. O futuro que parecia claro agora estava perdido em um nevoeiro sombrio. Leonardo sentiu um nó na garganta e um aperto no peito. Qual seria o próximo movimento enquanto o passado e a verdade inesperada dançavam perigosamente perto? Seria o amor capaz de vencer as traições, ou seriam todas as promessas despedaçadas à mercê da realidade que estava prestes a ser revelada? O frio subiu por sua espinha ao pensar que tudo podia mudar em um piscar de olhos, e ele estava preso no meio desse turbilhão. Leonardo estava à beira de um colapso. As palavras de Ricardo Eck. O coração dele pulsava com força, cada batida crescendo em desespero. Camila estava paralisada. A expressão dela era uma mistura de medo e confusão. Mônica, a irmã, olhou para os dois, seu rosto pálido. O silêncio que se seguiu era tão pesado que parecia esmagar tudo ao seu redor. Os trigêmeos estavam inquietos, olhando de um para o outro, sem compreender o que estava acontecendo. Mãe, o que está errado? Felipe perguntou, puxando a mão de Camila. Camila não conseguiu responder. A verdade estava prestes a despencar em suas vidas como uma avalanche, e ela sabia que não era só sobre os meninos. Ricardo, que sempre fora um rival, agora se tornava uma ameaça imensa, e a tumultuada história que compartilhavam estava prestes a ser exposta. Camila, você precisa saber, Mônica insistiu. E quando a tensão estava prestes a estourar, a sirene distante,
que havia começado a tocar antes, aumentou de volume, misturando-se com o zumbido eletrizante da confusão. Do nada, uma voz feminina gritou: "Não, não, não!" As pessoas se viraram e viram uma mulher correndo pela multidão. Era Patrícia, a ex-namorada de Ricardo. Seu olhar era frenético, como se tivesse visto um fantasma. "O que você está fazendo aqui?" Ricardo disparou, a expressão dele mudando rapidamente de arrogância para pavor genuíno. Leonardo sentiu um calafrio passar pela espinha. O que Patrícia poderia querer aqui? Eu não podia deixar isso acontecer. Patrícia estava ofegante, o rosto vermelho de agitação. "Ricardo, você precisa ouvir!" Ela parecia prestes a desmaiar. Ricardo hesitou, um lampejo de dúvida cruzando seu rosto. Mas antes que ele pudesse falar, ela continuou: "Os meninos, eles são de outro pai, sim. Mas não como você pensa. Eles são clones." Um silêncio absoluto tomou conta do lugar. As palavras dela pairaram no ar, insuportáveis. Um choque se alastrou pela multidão, enquanto Mônica, que parecia prestes a desmaiar, segurou a cabeça com as mãos. "Clones? O que você quer dizer com clones?" A voz dela era um sussurro de horror. "Foi para salvar suas vidas. Ninguém sabia. Mas o que eu e Ricardo fizemos foi pesquisa. A doença, Camila, os meninos, eles tinham que ter uma chance." Patrícia disse, os olhos cheios de lágrimas. Leonardo sentiu tudo girar ao seu redor. A ideia de suas crianças serem clones criados em um laboratório, como se fossem parte de um experimento frio, era insuportável. "Não, isso não pode ser verdade!" ele gritou, a fúria e o medo se confundindo. Camila estava paralisada, seu rosto cada vez mais pálido enquanto tentava processar a informação. O olhar de Ricardo se desviou. Ele estava lutando para manter a compostura. "Patrícia, você não devia ter falado isso. Não assim." A súplica na sua voz estava embutida de um desespero que ninguém previa. Leonardo não conseguia respirar. Se tudo isso era verdade, que tipo de futuro eles tinham? Os meninos eram mais do que filhos, criações de um projeto sombrio que ultrapassava tudo o que imaginava. "Você estava mentindo para mim o tempo todo, Camila," ele disse, sua voz quase um grito. "Até você sabia." As lágrimas escorriam pelo rosto de Camila, enquanto ela balançava a cabeça. Não sabia. Eu só sabia que eram meus filhos." E ali no meio de um parque caótico, em meio a gritos e choros, o tempo parecia congelar. A verdade estava exposta, choramingando por atenção. "E o que vai acontecer agora?" Leonardo gritou desesperado. A multidão estava intrigada, mas mais do que isso, havia um sentimento de que o mundo deles havia desmoronado. A tensão estava em um nível insuportável, mas era impossível prever o que viria a seguir. Os meninos, intrigados com toda a agitação, começaram a chamar: "Mãe, quem é a tia? O que está acontecendo?" O som das vozes deles ecoou, fazendo o impacto da revelação e a confusão parecer ainda mais real. E então, antes que mais uma palavra pudesse ser dita, um evento inesperado cortou o clima pesado. Um grupo de homens de terno entraram no parque, a expressão séria como se estivessem à procura de alguém. "Onde estão as crianças?" Um deles perguntou, voz firme, e de repente tudo ficou ainda mais complicado. Leonardo ficou paralisado, o estômago revirado. Eles deveriam ficar ali, com sua família? Seria uma luta pela sobrevivência não só emocional, mas agora física também? As respostas pareciam distantes, e o ponto de interrogação sobre o que viria a seguir pairava no ar, feito um tornado prestes a despencar. E no fundo, sua cabeça girava, cheio de perguntas que agora não teriam mais fim. Leonardo estava paralisado. A presença dos homens de terno, a voz firme questionando sobre as crianças,
fez seu coração disparar novamente. Um pânico crescente. O que eles queriam? O que estava prestes a acontecer? Ele olhou para Camila, que parecia tão confusa quanto ele, e para os meninos, que continuavam a olhar para a mãe, sem entender a gravidade da situação. Oi, pessoal, a gente precisa ir agora, disse um dos homens, seus olhos inquietos passando pela multidão. As crianças estão em perigo. As palavras cortantes deles fizeram um nó apertar no estômago de Leonardo. O que queriam dizer com em perigo? Era como se o mundo ao redor estivesse girando e ele não conseguisse acompanhar. Camila segurou a mão de Felipe com força, o olhar dela agoniado. O que vocês estão querendo? Ela estava prestes a desabar. A tensão no seu tom era palpável. O medo se espalhou no ar. E então, Patrícia, que estava ali, ofegante, entrelaçou os dedos, olhando entre Ricardo e Camila. Isso já passou dos limites, Ricardo! Ela gritou, a voz cortante. A tensão no ar era tão densa que parecia que qualquer movimento em falso poderia quebrá-la. Você não pode simplesmente entrar na vida deles como se isso tudo fosse um jogo. Então, do nada, tudo se precipitou. O homem de terno, que parecia o líder, deu um passo à frente e, com voz calma, mas autoritária, disse: Camila, você precisa ouvir. Esse não é o lugar seguro que pensa que é. Há mais em jogo aqui do que vocês podem imaginar. Os meninos, eles não são apenas suas crianças. Há algo importantíssimo que você não sabe sobre eles. O coração de Leonardo parou. O que você quer dizer com isso? Perguntou, a voz saindo mais como um sussurro do que qualquer outra coisa. Camila encarou o homem, as mãos tremendo. Seus filhos estão em perigo e isso vem de uma fonte que você não pode controlar, Camila. Uma fonte? O que você está falando? Ricardo parecia ceder à pressão agora. O rosto dele espumava desespero. Todos nós sabemos dos trâmites, mas isso não é um jogo. Você não deveria estar aqui. E neste caos de emoções, Mônica, a irmã de Camila, finalmente tomou a palavra. Não pode ser, você não está falando sério. Os meninos, eles são. Mas como você sabe disso? A indignação dela ressoava, mas havia um desespero que a cercava. Ninguém sabe o que está acontecendo. Você não pode simplesmente aparecer e dizer que eles estão em perigo. O homem de terno abaixou a voz, um gesto calculado. Fizemos o que podíamos, mas já estamos atrás do tempo. Precisamos levá-los agora. Leonardo sentiu um impacto na sua cabeça, como se um filme estivesse passando em câmera lenta. Levá-los? Para onde? A pergunta saiu de seus lábios antes que ele pudesse pensar. Então tudo desmoronou. Uma sirene irrompeu na distância, um sinal de algo a caminho. O que eles estavam escondendo? Os trigêmeos, com tudo isso, estavam mais confusos do que nunca. Mãe, por que a gente tem que ir? Perguntou Lucas, a voz doce, mas cheia de medo. A situação parecia dramática demais. Tudo acontecendo rápido demais. E então, no momento exato que a multidão começava a se agitar novamente, um boato começou a correr. Entre as pessoas, sussurros de uma ligação com a pesquisa e projetos secretos começaram a surgir. Precisamos saber, o que há de verdade? Os meninos são? A resposta do homem foi abrupta. Os meninos não são meros filhos. Eles são experimentos. Genética diferente. Versões de um futuro que muitos não estão prontos para entender. O mundo de Leonardo desabou outra vez. Ele olhou para Camila, os olhos dela cheios de lágrimas e medo. O que você quer dizer com isso? Ela questionou com a voz embargada. O peso das palavras do homem ecoou, e naquele instante, a realidade que conheciam começou a se desfazer. E logo, um grito cortou o ar. Socorro! Era uma mulher no meio da multidão, com uma expressão de pânico. Leonardo sentiu o chão sumir dos seus pés. O caos se instaurou. E a atmosfera estava carregada de tensão. O que realmente estava acontecendo? É verdade? Ricardo gritava agora,
o rosto dele repleto de raiva e desespero. Vocês não podem fazer isso! Mas as coisas estavam além do controle. E quando ele percebeu, aquele homem de terno apenas apontou para Camila e os meninos, como se estivessem prestes a serem levados para um futuro muito diferente do que poderiam imaginar. Leonardo não sabia o que fazer. Camila, precisamos sair daqui. Mas ao olhar para a mulher que gritava, ele percebeu que as sombras ao redor dele estavam se aproximando e que o que quer que fosse verdade, eles poderiam nunca saber se não agissem rapidamente. A história deles estava prestes a tomar um rumo obscuro, e eles estariam, a partir daquele momento, presos em um mistério muito maior do que qualquer um deles poderia supor. Leonardo estava paralisado. A presença dos homens de terno, a voz firme questionando sobre as crianças, fez seu coração disparar novamente. Um pânico crescente. O que eles queriam? O que estava prestes a acontecer? Ele olhou para Camila, que parecia tão confusa quanto ele, e para os meninos, que... Oi, pessoal, precisamos ir agora, disse um dos homens, seus olhos inquietos passando pela multidão. As crianças estão em perigo. As palavras cortantes provocaram um nó no estômago de Leonardo. O que queriam dizer com em perigo? Era como se o mundo ao redor estivesse girando e ele não conseguisse acompanhar. Camila segurou a mão de Felipe com força, o olhar dela agoniado. O que vocês estão querendo? Ela estava prestes a desamar. O medo se espalhou no ar. E então, Patrícia, que estava ali, ofegante, entrelaçou os dedos, olhando entre Ricardo e Camila. Isso já passou dos limites, Ricardo. Ela gritou, a voz cortante. A tensão no ar era tão densa que parecia que qualquer movimento em falso poderia quebrá-la. Você não pode simplesmente entrar na vida deles como se isso tudo fosse um jogo. Então, do nada, tudo se precipitou. O homem de terno, que parecia o líder, deu um passo à frente e, com voz calma, mas autoritária, disse: Camila, você precisa ouvir. Esse não é o lugar seguro que pensa que é. Há mais em jogo aqui do que vocês podem imaginar. Os meninos, eles não são apenas suas crianças. Há algo importantíssimo que você não sabe sobre eles. O coração de Leonardo parou. O que você quer dizer com isso? Perguntou, a voz saindo mais como um sussurro do que qualquer outra coisa. Camila encarou o homem, as mãos tremendo. Seus filhos estão em perigo, e isso vem de uma fonte que você não pode controlar, Camila. Uma fonte? O que você está falando? Ricardo parecia ceder à pressão agora. O rosto dele espumava desespero. Todos nós sabemos dos trâmites, mas isso não é um jogo. Você não deveria estar aqui. E neste caos de emoções, Mônica, a irmã de Camila, finalmente tomou a palavra. Não pode ser, você não está falando sério. Os meninos, eles são... Mas como você sabe disso? A indignação dela ressoava, mas havia um desespero que a cercava. Ninguém sabe o que está acontecendo. Você não pode simplesmente aparecer e dizer que eles estão em perigo. O homem de terno abaixou a voz, um gesto calculado. Fizemos o que pudemos, mas já estamos atrás do tempo. Precisamos levá-los agora. Leonardo sentiu o impacto na sua cabeça, como se um filme estivesse passando em câmera lenta. Levá-los para onde? A pergunta saiu de seus lábios antes que ele pudesse pensar. Então tudo desmoronou. Uma sirene irrompeu na distância, um sinal de algo a caminho. O que eles estavam escondendo? Os trigêmeos, intrigados com toda a agitação, começaram a chamar. Mãe, quem é a tia? O que está acontecendo? O som das vozes deles ecoou, fazendo o impacto da revelação e a confusão parecer ainda mais real. E então, antes que mais uma palavra pudesse ser dita, um evento inesperado cortou o clima pesado. Uma explosão repentina ressoou ao longe. Uma onda de calor e poeira invadiu o parque. O céu se encheu de fumaça e as pessoas começaram a gritar, correndo em direção à saída.
enquanto a confusão tomava conta. Leonardo, com os olhos arregalados, agarrou Camila e os meninos. Rápido! Precisamos sair daqui! As crianças estavam em choque, mas ele não tinha tempo para explicações. Ele olhou para o homem de terno. O que foi isso? Um ataque. A voz do homem estava tensa, quase imperceptível acima do caos. Alguém descobriu onde vocês estavam. Temos que ir agora! Mas enquanto eles tentavam escapar, um grito cortou o ar e o mundo pareceu congelar por um instante. Camila olhou para trás e então, um segundo que durou uma eternidade, Leonardo viu o rosto de Ricardo ser atingido por uma nuvem de fumaça. Ele caiu no chão, os olhos abertos em choque, enquanto a multidão se agitava em pânico ao redor. Ricardo! Camila gritou, mas a voz dela foi engolida pelo tumulto. Leonardo sentiu uma dor no peito, um aperto. Com certeza, ele não podia estar assim, mas a cena parecia surreal. E enquanto eles viravam as costas, ele se perguntava se este ataque era realmente por causa dos meninos ou se havia algo mais. As dúvidas começaram a inundar sua mente. Ele olhou para Mônica, que agora estava mais pálida. O que você sabe, Mônica? O que eles realmente são? A pergunta se arrastou nas fumaças. E então, na confusão, uma última verdade surgiu quando Patrícia se aproximou de Camila, a mão trêmula. Camila, me escute. É sobre os meninos. Eles não são apenas seus filhos. Eles são clones de você. Silêncio absoluto. Camila congelou. O mundo ao redor girou como um furacão. Os olhos de Leonardo se arregalaram. O quê? Clones? O que isso significava? Ele olhou para os meninos, que estavam petrificados de medo. E o chão sob seus pés parecia desmoronar. Essa reviravolta era mais do que ele podia aguentar. O futuro deles estava mudando drasticamente. Tudo o que ele conhecia faria sentido. E enquanto a verdade dolorosa flutuava no ar, uma nova onda de terror surgiu. O que realmente esperava por eles naquela fuga apressada? A atmosfera estava pesada, cada respiração cheia de tensão. Leonardo ficou paralisado, enquanto as palavras de Patrícia ecoavam em sua mente. Clones de você. Um pesadelo que parecia mais real do que nunca. Ele olhou para os meninos, pequenos e inocentes, em choque. Camila puxou a mão dele com força, os olhos arregalados, sem saber o que pensar, e os gênios se agarraram a ela, buscando proteção. A voz de Patrícia parecia distante, mas ao mesmo tempo muito presente. Precisamos sair agora. O homem de terno falava em um tom urgente. A multidão se agitou ainda mais. Um caos crescente ao redor deles. A fumaça ainda flutuava no ar, e o cheiro de queimado começava a invadir as narinas deles, deixando todos cada vez mais desesperados. Logo, uma explosão distante ressoou. O chão tremeu sob os pés de Leonardo. Ele olhou para Camila, que exibia um terror palpável. São eles? Ela gaguejou, tentando entender. Quem? Quem faria isso? As perguntas ficaram sem respostas enquanto a multidão corria. Pessoas gritando para se afastar do parque. As sirenes se aproximavam e Leonardo viu pessoas caindo ao seu redor. O mundo entrou em frenesi. Ele agarrou a mão de Camila e gritou: Vamos! Agora! Mas quando se viraram, o homem de terno puxou Camila para o lado. Espere, temos que garantir que eles não. O desesperado aviso foi interrompido pelo som estrondoso de algo voando em alta velocidade pelo ar. Leonardo só teve tempo de olhar para cima. Um drone desceu rapidamente, girando como se estivesse em busca de um alvo. Com um movimento abrupto, ele mirou diretamente nos meninos. Cuidado! Leonardo gritou, abrindo os braços em uma tentativa instintiva de protegê-los. Mas antes que pudesse se mover, uma luz intensa disparou do drone, atingindo os trigêmeos em cheio.
Um grito ecoou. Não era um grito qualquer. Era o som de uma dor que atravessou a multidão. Uma dor que congelou o tempo. Os meninos caíram no chão, batendo com força, e a cena se transformou em um campo de guerra. O que estava acontecendo? O pânico tomou conta de Leonardo. Ele gritou o nome dos meninos. A voz soterrada pelo caos. Uma multidão de pânico se formou ao seu redor. As pessoas empurrando-se para escapar. Camila! Ele se virou para ela desesperado. Mas o olhar dela parou em Patrícia, que agora estava pálida e trêmula. Você sabia de tudo isso? Camila tagarelava, sua voz quebrada pela dor. Patrícia se despedaçou de novo, a realidade tornando-se muito maior do que podiam imaginar. Eu tentei impedir, mas não sou eu quem controla tudo. As palavras dela foram arrastadas por um sentimento de desespero, mas havia algo mais, uma luta interna que a deixava em conflito. E então a maior revelação chegou como um soco no estômago. Os meninos, eles são o resultado de um projeto, criados para, disse Patrícia hesitante. Eles não são só clones, eles têm habilidades. E você, Camila, você é a chave. O tempo parecia girar. A confusão se instalava em todos. Os meninos, habilidades. Como isso era possível? A firula de raciocínio deu lugar a um mar de questões. O que eles eram, afinal? Uma unidade de homens, interno, avançou rapidamente em direção a eles. Mas antes que pudéssemos entender, as luzes cortaram o céu e mais tiros ecoaram, criando um alvoroço na multidão. Proteger! Proteger! Gritou um dos homens. O pânico era uma tempestade. Leonardo sentiu que o mundo estava escapando pelas mãos. E foi nesse momento caótico que uma figura familiar surgiu na multidão. Um rosto que ele nunca esperou ver novamente. Era Ricardo, entrelaçado em meio à confusão, e gritando. Os meninos, eles são os únicos que podem os salvar. Leonardo congelou. O que ele estava dizendo? Por que ele queria salvar os meninos? O que mais ele escondia? O olhar de Ricardo não era arrogante, mas cheio de uma urgência que o desnudava. Dava a entender que havia algo maior, algo que ainda não haviam compreendido. E com isso, a tensão na atmosfera cresceu. A narrativa que conheciam estava mudando. Os segredos agora estavam vindo à tona, e a cada batida do coração, a verdade iria se revelar de maneiras que nem ele, nem Camila jamais poderiam imaginar. Os meninos eram o foco de algo muito maior. Vamos! Nós precisamos dos meninos, Ricardo gritou, invocando uma força que Leonardo jamais olhara. A vida deles é mais do que vocês pensam. Eles têm poder e o futuro deles está em suas mãos. Enquanto a confusão se desenrolava, Leonardo ficou paralisado. O que realmente queriam com os meninos? Ele olhou para Camila, o coração aos pedaços, e soube que precisava escolher um lado. Mas qual? O futuro deles dependeria disso. A verdadeira natureza dos meninos estava prestes a ser revelada. E o que eles acreditavam entender agora estava nas mãos do destino. Leonardo estava paralisado. A presença dos homens de terno, a voz firme questionando sobre as crianças, fez seu coração disparar novamente. Um pânico crescente. O que eles queriam? O que estava prestes a acontecer? Ele olhou para Camila, que parecia tão confusa quanto ele, e para os meninos, que continuavam a olhar para a mãe, sem entender a gravidade da situação. Oi, pessoal, precisamos ir agora, disse um dos homens, seus olhos inquietos passando pela multidão. As crianças estão em perigo. As palavras cortantes provocaram um nó no estômago de Leonardo. O que queriam dizer com em perigo? Era como se o mundo ao redor estivesse girando e ele não conseguisse acompanhar. Camila segurou a mão de Felipe com força, o olhar dela agoniado. O que vocês estão querendo? Ela estava prestes a desabar. O medo se espalhou no ar. E então Patrícia, que estava ali, ofegante, entrelaçou os dedos, olhando entre Ricardo e Camila. Isso já passou dos limites.
Ricardo, ela gritou, a voz cortante. A tensão no ar era tão densa que parecia que qualquer movimento em falso poderia quebrá-la. Você não pode simplesmente entrar na vida deles como se isso tudo fosse um jogo. Então, do nada, tudo se precipitou. O homem de terno, que parecia o líder, deu um passo à frente e, com voz calma, mas autoritária, disse: Camila, você precisa ouvir. Esse não é o lugar seguro que pensa que é. Há mais em jogo aqui do que vocês podem imaginar. Os meninos, eles não são apenas suas crianças. Há algo importantíssimo que você não sabe sobre eles. O coração de Leonardo parou. O que você quer dizer com isso? Perguntou, a voz saindo mais como um sussurro do que qualquer outra coisa. Camila encarou o homem, as mãos tremendo. Seus filhos estão em perigo, e isso vem de uma fonte que você não pode controlar. Camila. Uma fonte? O que você está falando? Ricardo parecia ceder à pressão desesperada. Todos nós sabemos dos trâmites, mas isso não é um jogo. Você não deveria estar aqui. E neste caos de emoções, Mônica, a irmã de Camila, finalmente tomou a palavra. Não pode ser. Você não está falando sério. Os meninos, eles são. Mas como você sabe disso? Eu não posso explicar agora, mas precisamos sair. O homem insistiu. E enquanto as palavras ecoavam, um clarão cortou o céu e a multidão se dispersou, gritando em pânico. O que estava acontecendo? Leonardo olhou rapidamente para o grupo e, em um movimento desesperado, puxou Camila e os meninos. Rápido! Para onde estamos indo? Você precisa ouvir, Camila! Insistiu o homem de terno. Seu tom súbito um misto de urgência e medo. Você não tem ideia do que eles podem fazer. Mas antes que qualquer um pudesse processar, o céu se iluminou de forma estrondosa. Uma explosão. O impacto jogou todos para o chão. Ele sentiu a terra tremer e o ar rarefazer. E no auge do caos, uma figura familiar surgiu das sombras. Ricardo! Camila gritou. Você está bem? Mas a expressão no rosto dele era de terror. E em seu olhar havia uma urgência desesperadora. Camila, você não sabe. O que eu fiz? Você precisa entender. Ele avançou, os olhos arregalados e a respiração descompassada. Você não pode confiar em ninguém. Estão atrás de vocês. Leonardo estava confuso, sem saber em quem confiar. O que você quer dizer com isso? E quem são eles? Sua voz estava carregada de desespero. Os meninos não são apenas a inspiração de um plano não terminado. Eles são a conexão. Ricardo respirou fundo. A conexão entre a pesquisa e a organização secreta que nos controla. Eles querem, e antes que pudesse terminar, uma nova explosão irrompeu mais perto, fazendo o chão tremer outra vez. Mas o que surgiu da fumaça foi algo que fez Leonardo e Camila pararem. A figura que emergiu não era outra senão a de um homem que eles nunca esperavam ver novamente. O pai deles, a vida deles. Vocês precisam se lembrar. O que aconteceu? O que vocês realmente são? Sua voz ecoou, cada palavra como um trovão que ressoava na mente de todos. Pai, Camila murmurou desfeita. O que vocês está fazendo aqui? O choque misturou-se à confusão. Eles estão se aproximando, e a verdade é muito pior do que imaginam. Camila, você e os meninos precisam saber que tudo isso é parte de um experimento muito mais profundo do que pensávamos. Ele estendeu as mãos, implorando por compreensão. Leonardo olhou para Camila. Wait, o que você está dizendo? A dor e o choque começaram a penetrar seu coração como um golpe físico. O irmão deles, o pai deles, tudo parecia estar desmoronando. E enquanto o tempo parecia estagnar, a revelação pendia no ar, vibrante e instigante. Qual era o papel deles nesse drama?
o que a vida havia costurado até ali. E a verdade que aquele homem estava prestes a revelar poderia mudar tudo. Os meninos são a chave desse projeto. Eles não são como você pensa. São experimentos em busca de algo muito maior. O futuro depende deles. A atmosfera pesada pesava sobre todos, enquanto as revelações começaram a desmoronar a narrativa que conheciam. E antes que pudessem processar tudo, algo se desatou na escuridão. Uma sombra maior. O olhar de Leonardo se fixou na direção daquela figura. Um horror ainda não revelado. Algo que deixava seu coração na garganta. O que mais estava por vir? Qual era a verdadeira história de cada um deles? E quem seriam eles dali para frente? Leonardo estava em choque. Aquela revelação, aquele momento tão carregado de tensão, parecia um tsunami prestes a desabar. Os olhos dele mudaram de foco. O pai deles, naquele instante, não era apenas um homem qualquer. Ele era a chave do passado e do futuro. Pai, o que você está dizendo? A voz de Camila soava como um sopro quase quebrando. Os meninos, Camila. A voz dele tremeu. Eles são o futuro de uma pesquisa que tenta mudar o curso da humanidade. Mas as pessoas que controlam tudo isso querem se apossar deles a qualquer custo. A adrenalina subiu. Um novo estrondo ecoou e o chão tremeu sob seus pés. Precisamos ir, agora! O homem de terno gritou, puxando Camila e os meninos para mais perto. Léo agarrou a mão dela e a força dela se uniu à sua. O instinto de proteção tomou conta dele. Enquanto a multidão se dispersava em pânico, ele lançou um olhar indagador para Ricardo. Você sabia de tudo isso? O desprezo e a quantidade de perguntas não ditas pesavam como âncoras em seu peito. Ricardo hesitou, mas um olhar aflito cruzou seu rosto. Não era assim que eu queria que a verdade viesse à tona. Eu só queria proteger vocês. E o medo nos olhos dele fez Leonardo questionar suas intenções. Então, sem aviso, um grupo de homens armados surgiu de uma esquina, cercando-os, as armas reluzindo sob a luz do sol. O pânico foi instantâneo. "Mova-se! Agora!" gritou um dos homens de terno, enquanto eles puxavam Camila e os meninos para a segurança de um SUV preto. Leonardo empurrou Camila para dentro do carro, segurando firme os meninos em seus braços. Ele sentiu o coração acelerar. A luta interna era avassaladora. Estamos todos juntos nessa. Não vamos deixar tudo isso acabar aqui. Ele disparou e Camila acenou, seu olhar determinado. A porta do veículo bateu com força e o motor roncou. A vida deles agora dependia de um fio. Enquanto o carro avançava, a visão de seu passado e todas as memórias se dispersavam como folhas ao vento. Cada segundo se arrastava. Ele queria a verdade, mas havia um medo avassalador. "Me conte", Camila interrompeu. "O que você quer dizer com pesquisar o futuro? O que estamos fazendo?" Aquela pergunta ressoou ao redor deles como um eco profundo em um buraco sombrio. O pai deles respirou pesadamente. Sua expressão era de dor e revelação. "Há mais do que pensam." "Você sempre soube, Camila. Os meninos, eles têm habilidades que podem mudar tudo. Este projeto, ele pode salvar vidas ou destruí-las." Os trigênios estavam em silêncio, absorvendo cada palavra como se fossem esponjas. Leonardo olhou para eles, passando a mão no rosto de Felipe. "Nós vamos ficar bem. Vamos juntos, sempre." A coragem brotava em seu peito e ele só desejava que tudo se resolvesse. Enquanto o carro se afastava, imagens das explosões e do caos foram se distanciando, mas seus corações estavam a mil. "O que vamos fazer agora?" Ricardo questionou, sua voz instável. "Precisamos criar um plano. É nossa última chance de proteger os meninos e descobrir a verdade", disse o pai deles. Sua determinação era visível. E assim,
Enquanto as luzes da cidade passaram como sombras, uma nova missão começava. Leonardo percebeu que o destino deles ainda estava entrelaçado, e embora os desafios fossem imensos, a luta pela verdade e pela proteção dos meninos renascia. No fundo, uma pergunta ficou no ar. Será que conseguiriam desvendar esse mistério? Será que o futuro ainda lhes reservava surpresas? E por fim, uma coisa é certa: o caminho adiante estaria repleto de decisões que moldariam o futuro deles. Enquanto a estrada se estendia, o coração de Leonardo palpitava com a esperança de um novo amanhecer. Se você gostou dessa história e quer saber o que acontece com Leonardo, Camila e os meninos, você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e mostrar que você